Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 25 de fevereiro de 2021, gostaríamos em nosso programa de estudar mais um tema do Espiritismo, que é o medo da morte, que muita gente se admira ou admiram os espíritas, porque os espíritas não temem a morte, não acreditam em morte, acreditam na imortalidade, vida depois da morte. Mas não acredita apenas em crença, em fé, eu creio, mas os espíritas acreditam, aceitam a imortalidade, a vida depois da morte, baseado na manifestação dos próprios mortos. As almas dos mortos voltam para provarem a imortalidade, mostrar aos amigos daqui da terra, mostrarem aos parentes, aqueles que mais amam, que eles não morreram, estão vivos. E que muitos deles, até que precisam das preces, das orações, dos seus parentes e amigos, dos seus familiares, porque se acham perturbados na vida espiritual. Logo, para os espíritas, a imortalidade da alma é provada pelos próprios espíritas. Por isso é que os espíritas não só creem, mas eles têm certeza, porque os espíritos voltam e aparecem às criaturas, aos seus familiares, aos seus amigos, sobretudo quando na família tem médios videntes, tem médios auditivos, que ouvem as vozes dos espíritos, dos que morreram, que estão ali dentro de casa. Muitos que morreram continuam em casa, porque um dos problemas de quem morre é o depois da morte, é eles não saberem para onde irem depois que são enterrados. Muitos deles acompanham o enterro, lá ficam bobando no cemitério, não é? Aí voltam para casa, sobretudo os que são muito materialistas, que vivem aqui na Terra muito ligados à matéria, aos gozos do mundo, e que não se preparam para o depois da morte. Aliás, são descrentes, e a culpa disso é o materialismo, e eles continuam materialistas. Aí quando são enterrados, enterrado é o corpo, mas a alma é viva. Aí eles não têm para onde ir, não é? Para onde irem depois da morte. Aí voltam para casa e permanecem por um bando de tempo dentro de casa, assombrando as pessoas da casa, a família. Sobretudo quando morreram de desastre, sobretudo quando morreram de qualquer tipo de falecimento trágico e que são despreparados para o mundo espiritual. São esses que continuam em casa assombrando as criaturas, e que muita gente, sobretudo quando são pessoas evangélicas, não acreditam e até que tangem eles de casa, dizendo que é o Satanás, que é o demônio, que é o Satã que está dentro de casa, quando na realidade é o pai dele, do crente, do protestante, é a mãe dele, é um filho dele que morreu de desastre, é qualquer gente da família, qualquer pessoa da família, que despreparada para a vida espiritual, que são materialistas e às vezes até tem a religião, mas a religião também é materialista, não prepararam essa criatura para o depois da morte, pelo contrário, dizem até que não tem vida depois da morte. Aí essas criaturas ficam dentro de casa. A culpa de quem é? Da religião. A culpa de quem é? Da igreja.
A culpa de quem é? É da interpretação falsa que fizeram dos textos da Bíblia. Aí cria essa situação. E essas criaturas que estão do outro lado, que são evangélicas, muitas delas, continuam dentro de casa e elas mesmas estão conscientes, ninguém mais do que elas, de que não morreram, estão dentro de casa, precisando até de prece. E outras até que se revoltam, porque sobretudo quando são pastores, que têm um profundo conhecimento bíblico, não é, que espera o paraíso depois da morte. Se acham vivos, procuram o paraíso, não acham e se revoltam. Para onde vão? O inferno não tem. O paraíso também não tem. Aí ficam dentro de casa, assombrando as criaturas de casa. Então, os mortos retornam, os mortos voltam, para mostrar aos materialistas, aos incrédulos aqui do mundo, a imortalidade da alma, que não morreram, estão vivos. Que não morreram, eles estão vivos. Nós estamos aqui consultando o relógio que é materialista. E de maneira que os espíritas não têm esse problema, porque os espíritas são convictos, têm a certeza pelas aparições dos mortos. Se eles aparecem, é fato. Se os espíritos dos mortos, as almas dos mortos, aparecem em visões que o povo da família vê, que muitas pessoas até veem, e que muitos até fazem a filmagem de uma residência que é assombrada pelos moradores dali. Chama-se o quê? Fato. E contra fatos não há argumentos. Por isso é que os espíritas não temem a morte. Eles creem, não. Têm certeza na imortalidade da alma. Por isso é que eles não têm medo da morte, os espíritas. E de modo que nós recorremos aqui a um livro de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. E então Allan Kardec, fazendo uma análise profunda sobre essa questão, aí ele diz, a certeza, né, porque tem muita gente aqui na Terra que quando passam a acreditar na vida após a morte, aí elas ficam um pouco, diríamos, duvidosas, porque não sabem se podem encontrar depois da morte os parentes, os amigos, aqueles que amaram aqui na Terra. Aí o Espiritismo responde, pode sim, e reencontra depois da morte. Quem morreu vem buscar quem está aqui. Exatamente. Da mesma forma que quando nós passarmos para o mundo espiritual, na hora da morte, entre aspas, de nosso parente aqui, viremos também, receberemos permissão de Deus. Uns ajudam outros, de lá vem buscar os daqui. Isso é o que a ciência do Espiritismo mostra, mas que existe desde o começo da humanidade. Se existe desde o começo, então não é mentira. Não é invenção do Espiritismo. Não é invenção de Allan Kardec. É uma lei da natureza que existe, que nós não morremos, é a imortalidade. E Kardec, então, para responder essas criaturas que dizem reencontraremos os nossos parentes que nos precederam depois da morte, reencontraremos, sim, vamos passar aqui a palavra a Allan Kardec, que em poucas palavras ele vai responder. Ora, aqui no céu, no livro Céu e o Inferno, que é da autoria de Kardec, ora, a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações de amizade que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência aqui na Terra, a certeza, né? Olha o que é a certeza na vida depois da morte. Essa certeza é que nos dá estímulo para sermos cada vez mais sábios, aprendermos, trabalhar, cuidar, fazer o bem, fazer a caridade, dá certeza. Ao passo que a incerteza na vida depois da morte tira esses estímulos todo, que é materialismo. E o materialismo é o que? É o veneno social. Envenena a humanidade.
E a culpa, em parte, é das religiões, que não educaram os seus seguidores nesse sentido. Aí diz, de não perder um só fruto do seu trabalho, a certeza na imortalidade, de engrandecer-se incessantemente em inteligência aqui no mundo, nas artes, de uma forma geral, perfeição, né? Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida material, a certeza na vida futura, dá esse estímulo e dá esta coragem, não é? De continuarmos em nossas atividades aqui na Terra, porque temos a certeza de que não morreremos. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Aí Kardec continua em seu breve comentário. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe, quer dizer, faz ao homem compreender a que deve existir aqui na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. A certeza na imortalidade, não é? Tem isso tudo. Aí Kardec continua, para libertar-se do temor da morte, aquele que vive tremendo, com medo da morte, é mister, é necessário, é indispensável, poder encarar a morte sob o seu verdadeiro ponto de vista. Como é? Isto é, ter penetrado ou penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele, do mundo depois da morte, uma ideia tão exata, tão séria e tão exata quanto possível, o que denota, indica da parte do espírito encarnado, do indivíduo, do homem, um tal ou qual desenvolvimento moral, espiritual, se ele pensa assim. E também a aptidão, tendência, né? Aquela vocação, a predisposição pela crença na imortalidade para se desprender da matéria enquanto antes. Ora lá, já no espírito atrasado, muito materializado e muito apegado aos prazeres, aos gozos da vida material, prevalece sobre no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Quer dizer, no homem atrasado, no homem materializado, no homem descrente e que é gozador dos prazeres da vida, aí tudo isso prevalece sobre a vida espiritual. Prevalece. Quando deveria ser o contrário, não é? A vida espiritual, tudo que é da parte espiritual da vida para se desprender é que deveria prevalecer sobre a parte material. Mas no homem espiritualizado. Ora, esse homem apegando-se às aparências, esse materializado, o homem materializado não distingue a vida além da matéria. Só vê, toda a sua atenção, toda a sua mente é centrada na vida presente, nos gozos materiais. Isso é materialismo e é muito prejudicial ao desprendimento deste homem para a vida espiritual. Ele vai continuar, mesmo morto, ligado à família, ligado aos bens materiais, ligado aos gozos da matéria, como um cativeiro, e a culpa é dele. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Por quê? Porque ele é materialista e é materializado. Se ao contrário, concentrarmos, todos nós, o pensamento não na matéria, não no corpo, mas acima de tudo, concentrarmos na alma, que é o lado espiritual da vida, que é mais valioso, que é a fonte da vida, que é a alma, o espírito, que é o ser real, a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo material. Antes, fonte de miséria e dores, quer dizer, o corpo material,
a vida aqui na Terra, cheia de prazeres da matéria, apegos às coisas materiais, é prejudicial ao desprendimento ao depois da morte. Por isso é que se diz que toda hora e todo instante morre uma quantidade grande de gente, mas não desencarna. Morreu, mas continuou ligado, apegado aos prazeres aqui da Terra. Quer dizer, não desencarnou, porque morrer não é desencarnar. Todo mundo vai morrer, mas todo mundo não vai desencarnar. Por quê? Porque vai continuar apegado às coisas aqui do mundo. Para isso, diz aqui Kardec para encerrar, para isso, porém, necessita o indivíduo, o espírito encarnado aqui na Terra, ele é indispensável de uma força só adquirível na madureza do espírito, que é o estudo do espiritismo que nos dá a madureza para o depois da morte. É a doutrina espírita. E Kardec termina: o temor da morte decorre, portanto, da noção, não é? Da noção insuficiente da vida futura, embora anuncie também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, estimula o homem secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Este temor da morte para o materialista e materializado apegado ao mundo decresce, cai muito à proporção que este homem tem a certeza na vida depois da morte. E desaparece o medo, não é? A intranquilidade completa para o depois da morte, com o estudo que ele passa a ter do Espiritismo, que o Espiritismo matou a morte, o Espiritismo aniquilou a morte e prepara o homem para o depois da morte. É aí, meus prezados amigos, que está o valor também do Espiritismo. E nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, com este tema valioso, que é: os espíritas não temem a morte. Muita paz para todos.